Rendei graças ao Senhor, irmãos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se sentar. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. E nós queremos agradecer a Deus em especial nesse momento pela vida do Diácono Felipe, que já está em casa, da filial. Esse é o nosso Deus, que não nos livra do fogo, mas nos livra dentro do fogo. Não temas, eis que Deus disse que se viesse as águas, nos livraria das águas. Daniel foi livre, não da cova dos leões, mas dentro da cova dos leões. Então nós agradecemos a Deus, porque nós oramos por Ele, e a vitória dele também é a nossa vitória. Nós, como igreja, ficamos felizes pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus com ele, com a Francine, comigo, com todos que estavam junto com ele nesse momento. Vamos ofertar a casa de Deus? Abra sua Bíblia em Atos 20. Quando chega esse momento, alguns irmãos talvez tenham a imagem ou a sensação de que somos nós que queremos convencê-los a ofertar e a devolver o dízimo. Mas não existe nenhum interesse nosso. O maior interessado em você ser um dizimista e ser um ofertante é você mesmo. Porque o mais beneficiado de tudo isso é você mesmo. Se você entende isso, você desfruta disso. Então, o que eu vou ler aqui para você não são as palavras do pastor Tiago. Não é o pastor Tiago que está dizendo, não. É o Senhor Jesus que está falando. Atos 20, versículo 35. Quem gosta de ganhar presentes aqui, irmãos? Todos nós, né? Mas você vai chegar o tempo que você vai entender que melhor do que ganhar presente é dar presente. Quando ela possui ver no olho dela a satisfação de receber um presente, não digo de um valor, irmãos, inestimado, de algo muito grande, mas sim de ser lembrado, porque tem coisas que não são valores, mas simplesmente fazem você lembrar. E isso faz parte desse princípio que eu estou falando, que eu vou falar agora nesse momento. Quando você entender que melhor do que dar presente, que ganhar presente é dar presentes, você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer para você. A parte final apenas do versículo. Vamos ler todo, Atos 20, 35. Temos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. O que o próprio Senhor Jesus disse? Que mais bem-aventurado, mais do que feliz é o que? Dar que receber. Quem foi que disse? O Senhor Jesus. Não é o pastor Tiago, não é o pastor Flávio, não somos nós que estamos dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo que é o maior prazer, que a pessoa que consegue fazer isso é mais do que feliz, dar
do que receber. Eu tenho certeza que Deus tem sido bom para com você. Deus tem sido bom para com você, irmãos? Você tem algo para ofertar esta noite. Você tem algo para agradecer a Deus esta noite. Na semana passada o apóstolo disse que as nossas ofertas seriam ofertas intencionais, com propósitos. Então que esta noite você possa ofertar com um propósito, direcionado. Senhor, esta oferta era para isso, esta oferta é com este interesse, esta oferta é com esta decisão, Senhor, que assim o Senhor o faça. Se põe de pé. Senhor Jesus, são as tuas palavras e é o teu Espírito que convence as pessoas. Que o Senhor nos convença de que esse princípio é importantíssimo para nós e que precisamos praticá-los. O princípio de dar, de dom e adquirir riquezas, e que nós possamos descobrir, ó Pai, a alegria, a satisfação, ó Deus, o prazer em ofertar a tua casa, o prazer em devolver 10% daquilo que o Senhor tem confiado a nós, ó Pai. Que o teu povo entenda isso e que eles possam discernir e entender isso no seu espírito e possam viver, ó Pai, a alegria de serem dizimistas, ó Pai, fiéis, de serem, ó Deus, permanecer fiéis a Ti. Que assim o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém. Você que trouxe o dízimo do Senhor, venha até aqui à frente. Você que trouxe a sua oferta, deposite na salva. Yeah.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Se você puder se colocar de pé só por mais esse instante, depois você se assentiu aqui de pé. Mateus capítulo 1. Talvez você esteja surpreso que eu pedi para abrir Mateus 1, porque você conhece, que fala sobre a genealogia de Jesus, todos esses nomes que você não entende nada quando você lê. Mas Deus tem a sua maneira de agir e de falar, irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você esta tarde, esta noite. Todos encontraram? Olha só alguns versículos. Livro de Jesus Cristo, o filho de Davi, de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, Gazera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab a Nazaon, Nazaon a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações esta noite. Mas eu não quero falar nada da minha alma, Senhor, eu não quero falar nada dos meus sentimentos. Eu quero falar através do Teu Santo Espírito esta noite. Que o Senhor me conduza, que a minha boca seja apenas um instrumento, Senhor, para ser usado por Ti. Eu me submeto a Ti nesta tarde, nesse momento, Senhor, e te peço que o Senhor me use, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tempo que vivemos hoje é um tempo muito diferente, irmãos. Não apenas pela pandemia, por aquilo tudo que estamos vivendo, mas pensando hoje, de um modo geral, se falando de igreja, é um tempo onde parece que tudo ficou mais difícil para a igreja. É onde tudo é feito com muito esforço para cuidar das pessoas, para vir ao culto. Você tem que fazer um cenário todo para poder vir. Para as pessoas irem para o ensaio, você tem que fazer uma coisa toda, às vezes praticamente quase que a base de ameaça. E para tudo, de uma certa forma, parece que as coisas ficaram mais amarradas, mais difíceis de acontecer. Mas durante esse tempo que tem passado, e eu me relacionando com Deus através de oração, da leitura da palavra, de livros, o Senhor me fez entender que esse tempo é um tempo de restauração, irmãos. Um tempo de restauração. Mas o que tem de diferente nisso, pastor? E eu fui procurar o significado dessa palavra restauração.
A palavra restauração, ela está relacionada a algo que foi desgastado pelo uso. A palavra restauração é reformar, é reconstruir algo que foi desgastado, que foi desconstruído pelo uso. E o que é a igreja? A igreja somos nós. E quantos de nós que aqui estamos desgastados, estamos sofridos pelo uso, pelo dia a dia, pelo pecado, pelas circunstâncias, pelas lutas, pelas adversidades, pelos momentos difíceis que passamos na nossa caminhada. E eu entendo que esse é um tempo que o Senhor quer nos restaurar, quer nos fazer novamente, para que a gente possa continuar e avançar aquilo que Ele já sonhou para mim e para você. E por que eu li a genealogia de Jesus? Porque na genealogia de Jesus, que quer dizer a origem, da onde Jesus veio, da onde Jesus saiu, não está lá apenas pessoas perfeitas, pessoas santas, pessoas ilibadas. Estão lá pessoas que erraram, pessoas que pecaram, pessoas que desanimaram, que desagradaram a Deus, que pensaram em parar, que cometeram coisas horríveis, mas isso não os impediram de fazer parte da história da árvore genealógica de Jesus. E o que eu quero dizer para você nesse momento: não importa o que aconteceu, os planos de Deus vão ser estabelecidos sobre a sua vida. Não importa o quanto você se desgastou, não importa o quanto você está chorando, não importa o quanto você está sofrendo, Deus vai estabelecer, Deus vai confirmar, Deus vai fazer com que aquilo que Ele disse se cumpra na sua vida. Irmãos, não estou falando palavras para poder te impressionar, não. Eu estou aqui como boca de Deus para a sua vida nesse momento. Essas pessoas que estão aqui, esses personagens que aqui estão, foram pessoas que cometeram coisas horríveis ao nosso olhar, mas isso não os impediu de fazerem parte da história de Jesus. Não importa o que você fez, importante é o que você é agora. Vamos ver só um pouquinho de dois personagens apenas que eu quero falar com você hoje. Dois desses que aqui estão. Quero falar com você de Judá e de Davi essa tarde. Para falar de Judá, a gente vai lá em Gênesis. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis 37. Tenha a sua Bíblia aberta. Gênesis 37. Há um tempo atrás eu preguei sobre José aqui, e do capítulo 37 até o 50 fala de José. Mas é interessante, depois de uns dias desses eu fui parar a entender por que no 38 fala só de Judá, aí depois continua a história de José. E no capítulo 37 de Gênesis, só para a gente poder relembrar, José foi um jovem que teve sonhos aos seus 17 anos, e ele começou a contar esses sonhos, contou os sonhos aos seus irmãos, e depois ele teve outro sonho, contou esse sonho aos seus pais,
E seus irmãos ficaram muito irados com ele, ficaram com muita raiva dele, estavam até mesmo dispostos a matar José. Olha o Gênesis 37, 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora. Olha o que os irmãos estavam dispostos a fazer com o outro irmão: matemo-nos e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos e disse-lhes: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai na cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica calar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levaram para o Egito. Então disse quem? Judá, aquele mesmo que estava na genealogia de Jesus, a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Judá não quer matar o seu irmão. Que coisa interessante, é uma coisa gravíssima. Mas ele decide fazer o quê? Vender o seu irmão. E a história relata para nós que José foi vendido com uma decisão de Judá pelos seus irmãos. Que coisa horrível, né, irmãos? Um irmão vender o outro irmão. Mas não bastante para Judá. O capítulo 38 de Gênesis. Interessante que a história, eu sempre li a história de José, eu já li uma biografia sobre José, eu já tinha lido a história de José antes, mas eu não tinha me atentado por que a Bíblia para e fala sobre um capítulo de Judá, de um ato tão perverso, tão horrível que ele cometera, que foi o quê? Judá tinha filhos, e os seus filhos, só para a gente poder contar, e os seus filhos cresceram, casaram, só que eles morreram e os seus filhos não deram filhos às suas respectivas esposas, não deram netos a Judá. E ele fez uma promessa a uma de suas noras, que se chama Tamar. E ele disse assim: quando o meu filho mais novo crescer, ele vai se casar com você e vai dar continuidade a essa geração. Olha só o que está escrito em Gênesis 38, 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também esse com seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Consolando Judá, subiu aos seus criadores de suas ovelhas em Timna, e ele seu amigo Ira, o Adonamita, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro só tinha para tosquiar as ovelhas. Então Tamar se despiu da sua veste de viuvez, do seu luto, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou a entrada de Anaim no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ele não fora dado por mulher a Tamar. Judá descumpre de uma palavra que ele tinha dito a Tamar: assim, quando Selá crescer, ele será teu marido.
Só que vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Judá estava tendo relação com a sua própria nora. Ela respondeu: que me darás para cometareis comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito de rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, nos deu ali, a possuiu, e ela concebeu dele, ela engravidou dele. Levantou-se ela e foi, e tirou de sobre si o véu, e tornou as vestes da sua viuvez. E enviou Judá o cabrito por mão do Lamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Anaim? E responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram que não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu-lhe Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, em vergonha. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tire para fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi, eu engravidei. E disse mais: reconhece-te de quem é este selo, esse cordão e esse cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei selar meu filho, e nunca mais a possuí. Até aqui. Olha que história chocante para nós. Judá não mata seu irmão, mas o vende. Judá tem filhos, esses filhos crescem, casam, morrem, e ele promete a uma de suas noras que daria seu filho mais novo para que casasse com ela, para dar continuidade à família. Só que o tempo vai passando, Selá cresce, Judá, Tamar está na sua viuvez, esperando que isso aconteça, e Judá não cumpre aquilo que prometeu a Tamar. Já seria uma coisa horrível não cumprir aquilo que ele prometeu, mas para poder agravar mais a situação, ele tem relação sexual com a sua própria nora. E o que acontece? Ela engravida. E o que ele perde nisso tudo? Perde o seu cordão, perde o seu cajado, perde o selo, não as autoridades que estavam sobre ele. E ele manda que essa mulher fosse queimada. Mas só que quando ele chega lá, ela tem uma carta na manga e fala assim: o pai dessa criança é de quem isso aqui? Você conhece isso? E Judá reconhece que é dele aquilo que ele tinha dado a ela. Isso seria uma coisa que talvez nos dias de hoje não permitiria que Judá se estivesse na igreja, não permitiria que Judá talvez estivesse fazendo as coisas de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês também na Bíblia que o homem tem o direito de errar, mas permanecer no erro é escolha dele, é decisão sua. E Judá realmente, com certeza, se desgastou com tudo aquilo ali. Foi ao momento que ele sofreu com tudo aquilo ali, porque tem coisas, queridos, que você pode ficar livre do pastor, tem coisas que você pode ficar livre do irmão, mas da tua consciência de Deus, você não tem como se libertar. Aquilo fica na tua cabeça.
você está errada, a sua atitude não está correta, você precisa mudar, você precisa ter um comportamento diferente a tudo isso. Mas graças a Deus que Judá foi restaurado, irmão. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Abra comigo, Gênesis 43. Se essa não é uma decisão, se não é uma postura de alguém que mudou, de alguém que realmente teve um encontro com Deus. Gênesis 43, só para a gente poder entender e encurtar aqui, para a gente não ler. Todos nós lembramos a história de José, que foi vendido, ficou na casa de Potifar, e depois da casa de Potifar, foi arrumada uma situação, José ficou preso. Ele ficou preso, ele conheceu um copeiro, e interpretou o sonho desse copeiro, que era o copeiro de Faraó. E Faraó tem sonhos, esses sonhos não é decifrado por ninguém. E esse copeiro lembra de José. E José vai até Faraó, interpreta o sonho de Faraó, até que José é colocado como governador do Egito. E José, como governador do Egito, mediante o sonho que ele tinha interpretado de Faraó, existe uma fome muito grande em todo o mundo, e todo o mundo teve que comprar alimentos no Egito. E todo mundo também incluía os irmãos de José. E José identifica os seus irmãos, só que ele não se revela de imediato. E José até que toma a decisão de ficar com o irmão dele quando eles foram comprar alimento no Egito com José. E quando seus irmãos voltam para falar com seus pais, com seu pai, que tinha ficado um irmão dele lá, o pai dele diz assim: não, chega de sofrer, chega de perder, porque na cabeça de Jacó e de Israel, José estava morto. Mas olha só o que Judá faz, irmãos, no versículo 8 de Gênesis 43. Com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia um jovem comigo. Judá não é mais alguém que quer matar, Judá não é alguém mais que quer vender, Judá não é alguém mais que comete mais pecados, Judá é alguém que foi transformado por Deus. E olha que ele diz assim: pai, envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos. Ele não está tomando apenas uma decisão por si só, mas em prol de toda a sua família. Ele diz: para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. E ele diz assim: eu serei. Você poderia imaginar Judá dizendo isso, irmãos? Que seria responsável por ele. Da minha mão não requererás, se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Era alguém que estava disposto a dar a sua própria vida pelo seu outro irmão. Foi alguém que foi restaurado, foi alguém que foi transformado, foi alguém que teve motivos para ficar à parte, alguém que cometeu coisas horríveis, que se desanimou, que se entristeceu. O que eu quero mostrar para você esta noite foram coisas que Judá fez. Mas talvez você possa pensar assim: pastor, eu nunca fiz, nunca passou pela minha cabeça fazer um negócio desse. Graças a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, como eu disse lá no início, que isso foi um desgaste, que isso foi lutas, foram sofrimentos que Judá passou. E a bem verdade é que todos nós temos lutas, todos nós com o tempo
vamos nos desgastando, vamos sofrendo. Um sofre com o pecado, outros sofrem com a vida. Tem pessoas que sofrem com o marido, tem pessoas que sofrem com o esposo, tem pessoas que sofrem com filhos, tem pessoas que sofrem com filhas, tem pessoas que vão se desgastando com a vida através da bebida, do vício, da droga. E por muitas das vezes essas pessoas não se sentem encorajadas, não se sentem dignas, capacitadas a exercer, a fazer aquilo que Deus sonhou para ela. Aquilo que Judá cometeu no início não foi o que Deus tinha sonhado para ele. O que Deus tinha sonhado para Judá era um pensamento semelhante a esse. Não, pai, eu vou. Eu estou disposto a enfrentar. E eu te garanto que eu vou trazer de volta. Não vai morrer ninguém mais na nossa família. Ninguém mais vai se perder. Judá foi restaurado, irmãos. O Senhor quer te restaurar. Todo o mal que você sofreu, tudo que te fizeram, ou tudo que você fez também, o Senhor pode restaurar esta noite, para que o seu nome esteja na genealogia de Jesus. A gente está pensando que vir para a igreja é o bastante que Deus tem para nós. Não, irmãos. Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para você. Essa é a verdade. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado para nós. E o outro personagem que eu quero falar com você é um personagem muito conhecido: Davi. Está lá, na história, na árvore, na genealogia, na origem de Davi, na origem de Jesus. No versículo 6 que nós lemos, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi é Salomão, de que fora mulher de Urias. Irmãos, quem foi Davi? Olha, o povo de Israel toma uma decisão de querer um rei, porque as outras nações vizinhas tinham um rei. Samuel sofre com tudo isso. Samuel fica muito triste. E Deus diz assim para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, eu vou dar um rei a eles. Até que Deus dá Saul como primeiro rei de Israel. Um rei forte, bonito. Mas só que Saul começa bem, mas ele começa a fazer as coisas erradas. Obedece a Deus e Deus o rejeita. E Deus decide levantar um rei segundo o coração dele. E Deus manda o profeta ir na casa de Jessé para poder ungir um novo rei. Chegando lá, que dura missão essa do profeta? E na casa, sendo que Saul era rei, e na casa de alguém para poder ungir um outro rei. Poderia parecer que fosse um golpe de estado. E chegando lá, Jessé tem filhos. E o profeta pergunta: só tem esses? Sim, só tem esses. Até que então se lembram de um último filho que estava lá, o quê? Apacentando as ovelhas. E o profeta manda chamar esse filho que estava lá escondido, esquecido. E depois que chamam esse filho, quando chega até a casa, o profeta reconhece que é esse que é o rei, e Davi é ungido rei para herdar o trono de Saul. Davi é colocado como rei de Israel. E Davi foi alguém
que conquistou muitos povos. Davi foi alguém que trouxe a presença de Deus de volta para Israel. Davi foi alguém que avançou, que conquistou cidades, conquistou povos que nunca antes tinha sido conquistado. Davi começou muito bem. Davi foi muito bem. Mas só que teve um certo dia que Davi deveria estar no campo de batalha. Davi deveria estar lutando. E Davi deveria estar lutando. E ele estava em casa descansando. E ele avista uma mulher muito bonita se banhando, Betseba. E ele deseja essa mulher. E ele chama essa mulher. E ele tem relações com essa mulher. E essa mulher engravida. E não tão grave essa mulher engravidar, mas o marido dela estava vivo, estava lutando. Davi manda chamar Urias e tenta fazer de todos os jeitos que Urias tivesse relação sexual com Betseba, para que aquele filho não fosse fruto de um adultério. E Urias, não posso. Meus companheiros estão lá no campo de batalha, estão lutando. Eu não posso ter relação com a minha mulher. Davi dá bebida para ele, bebeda a ele, e ele não faz isso. Ele permanece firme naquilo, Urias, até que Davi só encontra uma solução. Manda colocar Urias na frente de batalha para que ele fosse morto. Que isso, pastor? Você só conhece Davi que luta, mas Davi também cometeu erros. Interessante que a Bíblia não faz questão nenhuma de omitir os erros dos grandes homens de Deus. E Davi comete esse erro. Adultera e assassina. Mas a história mais à frente vai dizer que Davi se arrepende. Davi se arrepende desse ato que ele cometeu. E arrependimento passa por um processo de que você precisa reconhecer que você errou. Você precisa abandonar esse erro e você precisa confessar esse erro. E você, quando olha para a história de Davi, você nunca mais vê Davi assassinando ninguém nas condições que ele assassinou Urias, ao ponto de dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero mostrar para você é que erros nós cometemos, lutas nós passamos, desgastes nós sofremos, mas esse não é o seu fim. O seu fim não é a tristeza, o seu fim não é o choro, o seu fim não são as lágrimas, o seu fim é a vitória, o seu fim é as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Mas só que durante a caminhada acontecem muitas coisas. Nós passamos por muitas coisas durante a nossa caminhada, a nossa jornada. E é exatamente esse sentimento de desgaste, de desânimo que nós vamos passando. Por isso que eu disse lá no início que hoje é uma noite de restauração. Hoje o Senhor vai te restaurar, vai te fazer um vaso novo, e você vai estar pronto e pronta para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Não importa o que fizeram, não importa o que fez, importa o que Deus vai fazer. Deus é um Deus de coisas novas. É isso que nós cantamos, é isso que nós dizemos.
Eu quero ler um texto para você. Abra comigo Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 8. Oh Jesus, oh glória a Deus. Olha que quem escreve esse livro da Bíblia é um homem muito sábio, Salomão, que viveu grandes coisas. Mas olha o que ele diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Começar bem, irmãos, todos nós começamos bem. Mais importante é terminar bem. Não importa o que aconteceu lá no início, não importa o que está acontecendo lá no começo, mas importante é o fim, o que Deus já determinou para você, o que Deus já planejou para você, o que Deus sonhou para você. É isso que importa, é o fim das coisas. Nós costumamos dizer que se não está bom é porque não chegou o fim. Mas que fim longe é esse, pastor? Calma, irmãos. Você está sendo lapidado. Você está sendo forjado por Deus. Eu aprendi algo muito interessante num livro que eu acabei de ler uns dias desses. E o pastor, escritor desse livro, ele conta que estava numa caravana para Israel. E no cronograma da caravana eles tinham que visitar uma fábrica de diamantes em Israel. Aí esse pastor pegou e falou assim: eu não tenho dinheiro para comprar diamante, o que eu vou fazer lá? Mas enfim, com o cronograma da viagem, ele foi até essa fábrica. E chegando lá, começaram a explicar para eles o processo de um diamante. Diamante é algo muito raro, na verdade, irmãos. Eu só vi um diamante só em televisão, só em filme, em jornal, de verdade. E por ser algo raro, ele custa muito caro. Mas só que o autor do livro dizia que ele aprendeu grandes lições sobre se fazer, sobre o processo de lapidação de um diamante. Achar um diamante é algo muito difícil de acontecer. Mas o mais difícil no processo de diamante não é achar um diamante, é a lapidação do diamante. É o processo de fazer com que aquele diamante fique pronto para ser vendido, para ser exposto, para ser colocado à venda, para se tornar algo de grande valor. E sabe como é o processo de lapidação do diamante? Ele funciona com outro diamante. Então um diamante é difícil de achar, mas para poder lapidar um outro diamante é preciso de um outro diamante. Para lapidar um diamante é preciso de um diamante. Mas o que tem a ver comigo, pastor? Só que você precisa de um outro diamante para poder te lapidar. Só que um outro diamante desse, às vezes, é um irmão que está ao seu lado, e às vezes faz você sofrer, e às vezes você chora, e às vezes você passa por dificuldades, mas não fique triste com isso, não fique chateado com isso, porque ao seu tempo o Senhor vai te terminar esse processo que você está passando. Um diamante é muito caro, um diamante é muito importante,
assim como você também é muito importante para Deus. Resiste a esse processo, resiste a esse momento de transição, até que Deus faça com que você esteja apto, esteja apta a realizar, a fazer parte da genealogia, como Judá suportou, como Davi suportou, como tantos outros que estão lá suportaram. E nós até hoje lembramos essas pessoas, não pelos erros que eles cometeram, mas devemos lembrar pelas vitórias que eles tiveram. Davi cometeu erro, sim, mas Davi se redimiu do seu erro. Judá cometeu erro, sim, mas ele se redimiu do seu erro. Você cometeu erro, você pecou, você desobedeceu, você fez coisas erradas, mas esse é o tempo, esta é a noite de você se redimir do seu erro e se colocar de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a fazer parte da sua história, eu estou disposta a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Não fique carregando as tristezas, as mágoas, os erros como um empecilho, como um obstáculo para você fazer aquilo que Deus tem para você. Não, Deus tem mais para você. Se coloque de pé. Que hoje você saia daqui restaurado pelo Senhor. Que hoje você saia daqui transformado pelo Senhor, encorajado e encorajada a cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Deus quer fazer história com você. Deus tem obras, Deus tem planos, Deus tem sonhos para você. Isso não são frases feitas, mas isso são verdades, irmãos. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de planos. Nada no reino de Deus é por acaso. Nada é em vão. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Talvez você não entenda hoje, mas depois você vai entender o que Deus está fazendo. Tem um pastor que diz que Deus ele complica, descomplica e depois explica. Eu não sei qual fase você está. Se complicou, ou se descomplicou, ou se você já está vendo Deus explicando tudo isso que você passou. Mas eu tenho certeza que Deus quer te restaurar, porque todos nós sofremos desgaste. Todos nós, pastores, apóstolos, bispos, sofremos. Mas graças a Deus que o Senhor renova nossas forças e nos encoraja a caminhar. Bota a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, hoje o Senhor falasse conosco sobre o processo de restauração, pelos erros que cometemos, pelas falhas, pelos pecados, pelas tristezas, pelos desânimos, por algo que nos fizeram, Senhor. Isso foi nos desgastando, isso foi nos atrapalhando, isso foi nos desanimando. Mas o Senhor hoje nos trouxe até aqui para nos renovar nesta noite, para nos restaurar, para nos habilitar novamente, para podermos continuar aquilo que o Senhor começou em nossa vida. Hoje o Senhor nos encoraja, hoje o Senhor nos põe de pé e nos mostra que nós temos uma caminhada. Hoje o Senhor nos mostra que o Senhor tem sonhos, que o Senhor tem planos para nós. E esses planos não serão frustrados,
que seja uma restauração familiar, que seja uma restauração financeira, que seja uma restauração, ó Pai, física, que seja uma restauração emocional, que seja uma restauração, ó Deus, espiritual, que assim o Senhor faça esta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te rendemos graças, porque Tu és um Deus bom, um Deus que nos ama, em nome de Jesus, amém. Sai daqui hoje, renovado, restaurado, revigorado, avance, continue, não pare. A obra de Deus é daquele que persevera, daquele que continua, amém? Aplauda ao Senhor. Então nós vamos encerrar esse primeiro culto. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E nós queremos agradecer a Deus porque o dia de hoje foi um dia especial para nós, como igreja, irmãos. Hoje, isso já aconteceu da outra vez que o presidente, hoje em vigor, já tinha determinado um jejum. Não é comum, não é natural para nós do Brasil isso acontecer, uma declaração vinda do presidente, e nós ficamos felizes que ele teme a Deus. Não estou falando de partido, não, irmãos. Estou falando do que Deus está fazendo durante esse tempo. E a gente entende que a igreja precisava se posicionar realmente mediante a tudo isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, se converter, buscar a minha face, então eu repreenderei. Então daqui mais adiante nós vamos ver as coisas mudando, irmãos. Como já existem pessoas, estudiosos, que já conseguem ver uma melhora para daqui mais uns dias para frente, isso cessando, mas nós sabemos que isso vai ser uma ação de Deus, irmãos, fruto daquilo que a igreja evangélica está fazendo a partir da data de hoje. Essa é a verdade. Existem estudiosos, pessoas que já estão vendo que daqui a 60 dias, porque lá nos Estados Unidos, quando chegou no pico máximo, as coisas começaram a voltar ao normal, mas nós cremos que é a mão de Deus que estão fazendo eles enxergar que quando a gente busca Deus, Deus tudo pode. Amém? Então nós estamos felizes porque, independente de denominação, irmãos, de posição teológica, o povo de Deus hoje tirou um tempo para poder orar, jejuou, ofereceu um tempo para Deus. Graças a Deus por isso que nós conseguimos fazer. Então nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos permitiu de oferecer um jejum a Ele e passar um tempo de oração com Ele. Então nós agradecemos ao Senhor. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Deus bendito, Deus poderoso, nessa oração de agradecimento, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida do diácono Felipe, que está em casa, Senhor, junto com a sua família, dos seus familiares, curados, sarados, Senhor, porque a Tua mão o livrou, porque o Senhor o protegeu, porque o Senhor o guardou, o Senhor ouviu a oração do Teu povo, e nós Te agradecemos, ó Senhor, porque o Seu amor o alcançou e o trouxe de volta, e logo mais Ele estará aqui, Senhor, pessoalmente, para poder testemunhar a Tua mão, o Teu cuidado na vida dele, Senhor. E nós Te agradecemos por esse primeiro culto que podemos Te oferecer, que podemos prestar a Ti, que o Senhor fique satisfeito, ó Deus, que a satisfação não seja nossa, mas que a satisfação seja Tua
Nós te agradecemos, nos dê uma semana de bênção, Senhor. Leve-o para nossos lares, protegidos e guardados por Ti, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles restaurados que aguardam a vida de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre.